Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Eu tô aproveitando que eu já consegui parar para gravar um videozinho, tive outra ideia, vou gravar outra aqui na sequência que há muito tempo eu tô querendo gravar e não gravo. O que acontece? Desde criança, quando era pequeno, etc, eu sempre via aquela briga ali entre Intel e AMD, e o meu pai, que mexe com informática há mais de 40 anos, sempre falava que Intel era muito melhor do que a AMD, e eu era com certeza influenciado por ele. E tive todos os meus computadores da Intel até ali 2015, 2016, eu acho, ou, na verdade 2017 que começaram a vir os Ryzen. 2015, 2016 eu comecei a ver alguns AMDs que pareciam ser bacanas, mas ainda nunca tinha nenhum AMD, só depois que lançou os Ryzen mesmo que eu vim me atrever a ter um Ryzen. Mas nesse vídeo de hoje eu tô aberto aqui com essa paginazinha que mostra um dado aqui como se fosse a AMD passando a Intel em quantidade de vendas, tá até em japonês aqui, provavelmente é na China, no Japão, sei lá. Mas a gente não vai se prender a dados. O que a gente vai ter aqui de novo é um bate-papo descontraído com ideias que eu tenho das vozes da minha cabeça para poder dizer o que eu acho com relação a essa questão aí de Intel e AMD. Primeiro ponto, eu acho uma maravilha que a concorrência esteja boa. Esse é o primeiro ponto. Para mim, as duas têm que estar sempre brigando e melhorando as suas tecnologias, e a gente não pode esquecer dos processadores ARM que estão chegando aí comendo uma fatia do mercado também de desktops, tá? Ou de computadores para trabalho, etc. Workspace, etc. Mas vamos se ater aqui a Intel e AMD. Qual é o retrospecto que eu tenho de Intel e AMD durante a minha vida? Cara, até 2017, a maioria das vezes que eu vivenciei mexer com alguma coisa de AMD, dava dor de cabeça. Em 2005, por aí, meu pai pegou alguns computadores, ele pegava o computador de amigo para consertar e etc. E as buchas mais lascadas que tinha para consertar era AMD. Dava problema para mexer em BIOS, o computador ficava em boot loop, tudo quanto era merda que tinha de instabilidade e problema, tinha do lado da AMD. Sem contar a época que tinha processador fritando, sem ter nenhum tipo de dispositivo de segurança para simplesmente desligar ele, né, e parar de esquentar. Soluções térmicas ruins, enfim, tinha uma série de coisas que não estava legal na AMD, principalmente nos anos 2000. E aí a Intel nadou de braçada. A gente sabe que até mais ou menos a 7ª geração, Intel topo de linha processador mainstream, né? Processador que chega pra gente, meros mortais, vamos dizer assim, né? Pô, i7, o que tinha de i7? Pô, i7 7700, por exemplo, 4 núcleos e 4 threads. Isso aí a gente vê que é o i3 de hoje, é um Ryzen 3 de hoje, né? E por que então que a Intel passou a colocar mais núcleos nos processadores dela? Porque ela é bonzinha? Porque ela é altruísta? Porque ela falou, ó, precisamos progredir? Não, porque a AMD finalmente, com a terceirização da fabricação dos seus biscoitos lá, né? Os wafer, né? Pela TSMC, conseguiu cada vez mais baixar a litografia e acabou até ultrapassando a Intel em termos de litografia, que a escrita lá, as ranhurazinhas que eles fazem lá, é uma tecnologia absurda, né, cara? Como é que pode ter bilhões de transistores dentro? Eu tenho transistor na casa dos meus pais lá, numa caixinha. Eu vou pegar um transistor normal pra você ver como é que é. Aquele é um bichão com 3 pernas assim. E pegou até mal esse aí, hein? Lá ele, hein? Vamos fazer corte aí do canal. Mas é um equipamento que tem 3 patas, né? A gente tem base, coletor, emissor, eu acho. E eles fazem aí essa, vamos dizer assim, esse processamento binário dos dados que entram no processador em milissegundos, e por isso são vários, né? Mas tem uma porrada de transistor, bilhões, em umas ranhuras pequenas. E essas ranhuras cada vez mais, elas vão, através da evolução da tecnologia, diminuindo de tamanho, permitindo que caibam mais transistores dentro dos processadores. E a AMD, recorrendo à TSMC, conseguiu fazer isso, e isso se traduz diretamente em aumento de desempenho com menor custo de energia, com a maior eficiência. E isso, por consequência, diminui as temperaturas. Maravilha, lindo, delícia. Por isso que a gente tem os Ryzen aí com chip gráfico integrado, que além de entregarem um bom desempenho de processamento, entregam também um ótimo desempenho gráfico e permitem montagem de computadores com perfil baixo, aí, com a carcaça pequena,
com uma excelente capacidade, por exemplo, para rodar jogos, né? Entre outras aplicações também. Só que isso demorou bastante até a AMD conseguir e tem um problema do meu ponto de vista. É um problema, mas apesar de ser um problema também foi a solução para a AMD e tem sido, né? Mas eu espero que a AMD consiga, entre aspas, de alguma maneira caminhar com as próprias pernas, porque eu acho que isso pode vir a ser um problema daqui a alguns anos. Por quê? Primeiro, qual é esse problema? O problema é que a evolução da AMD está diretamente atrelada à sua parceria com a TSMC. E me preocupa muito uma empresa ser dependente da outra para produzir os seus produtos. Se a TSMC pegar e virar amanhã e falar assim, olha, a Apple, que é parceira nossa também, é a Nvidia, estão superlotando aqui a nossa capacidade e estão pagando mais que vocês. Porque são empresas maiores que a AMD, né? A Apple e a Nvidia. E aí virou para a AMD e falou, infelizmente a gente não vai poder mais fabricar os seus chips. E aí, o que a AMD faz? Cara, eu desconheço, eu tô falando isso com total honestidade aqui com vocês, eu sou completamente ignorante nisso, não sei se a AMD tem alguma fabricação própria para os seus chips, mas até onde eu sei, é 100% terceirizado com a TSMC. Não sei como é que funciona esse acordo, mas assim como qualquer acordo, pode chegar ao fim. E a Intel tá vendo isso. A Intel tá lá com seus chips esquentadões, né? Porra, a gente tem agora a 13ª geração, que tá batendo bonito com a 7ª geração, a geração 7000 dos AMD Ryzen no lançamento agora, porque apesar de ser esquentado pra cacete, tem um consumo de energia alto, o pessoal, principalmente do público gamer, tá pouco se lixando para isso. Eles estão preocupados com o seguinte, quem que vai me dar mais FPS? Ou então o pessoal que produz conteúdo, peraí, com um processador que, entre aspas, deveria ser da mesma linha do meu aqui, como que tá o desempenho dos dois? Exemplo, pô, eu tenho 7600X, que teoricamente devia estar batendo de frente com 13600. Ele não bate, ele perde em single e perde em multi. Por quê? Porque a Intel, com aquela tecnologia Big Little, onde ela conseguiu aumentar muito a quantidade de núcleos nos seus processadores, porque tem os Z-Cores e os P-Cores, que são processadores, vamos dizer assim, de alta eficiência. Ele vai ter um conjunto de processadores de alto desempenho e outros de alta eficiência. Mas quando você soma a potência dos dois ali, você tem um processador, por exemplo, de 10 núcleos com mais de 20 threads contra um 6/12. E aí acaba que o jogo virou. Acaba que, por exemplo, na 13ª geração da Intel versus a geração 7000 da AMD, você tem processadores da AMD que continuam mais eficientes em termos de energia, eficiência energética show de bola, mas para mim foi um tiro no pé eles terem apresentado primeiro a sua linha X, porque eles estão esquentados pra cacete. Mas é claro, você põe o modo de economia lá e aí os processadores eles vão ficar friozinhos e vão ter um desempenho muito parecido ainda. Só que assim como por exemplo o Kerber do Adrenaline falou, para que você lança um processador em que o modo default dele, o modo padrão, é ser super esquentado e aí você tem que mudar para um modo em que ele não fica fritando? É meio estranho. É melhor a pessoa ter a possibilidade, tipo assim, eu quero desbloquear ele e usar ele no talo e aí deixar ele quente, né? Do que fazer o inverso. Esse é o meu ponto de vista e eu concordo com o Kerber porque eu já vi ele falando isso. Mas aí você tem processadores quentes, tanto do lado da AMD quanto da Intel, só que a Intel entregando mais desempenho, tanto em multi quanto em single thread. Aí algumas pessoas podem falar assim, não, mas hoje o concorrente do 7600X é o 13400. Pode ser em termos de desempenho, mas não era para ser, tá? Na verdade era para ser ali pau a pau. Só que o fato é, essa movimentação mostra que a Intel, depois que eles lançaram os Ryzen lá em 2017, salvo engano, os Ryzen de primeira geração, tiveram vários problemas de memória RAM e etc, mas que vieram melhorando sua qualidade geração após geração, a Intel sentiu bastante, até porque ela ainda está na litografia de 10 nanômetros, enquanto a AMD já entrega, se não me engano, 4 nanômetros, né? 4 ou 5, não sei, mas eu acho que são 4 nanômetros já, tá? E essa questão da litografia é muito importante na questão da eficiência energética, só que a Intel fez o seguinte, beleza, a gente meio que já tomou na cara aqui, porque a AMD tá nesse quesito, tá? Mas então é uma empresa gigantesca, por isso que eu falei que não vou falar em números, porque nenhuma das duas tá pobrinha, tá? E a Intel ainda, mesmo assim, tendo essa reviravolta da AMD, ela tem uma fatia de mercado maior, tá? Hoje. Só que aí a gente teve
Vamos fazer um retrospecto lá de quando eu comecei a falar, estava falando da sétima geração. Sétima geração, parou 4 cores e 8 threads na Intel. E a AMD já veio com 6/12 nos Ryzen, e aí a Intel se movimentou. Na oitava geração a gente já teve os processadores aumentando a quantidade de núcleos, na nona manteve-se, na décima já foi aumentando mais um pouquinho, na 11ª, 12ª aumentou, veio com os picores na 12ª, veio com mais picores na 13ª, e agora na 13ª, com a sétima geração 7000 Ryzen, começou a ter uma virada, nessa virada que a AMD fez, do meu ponto de vista. Ou seja, é como se a Intel tivesse começando a apresentar uma reação, e é uma reação que afetou a AMD. Por quê? A gente vê que na Black Friday, que teve no final do ano passado, a AMD baixou os preços e manteve. Por quê? Cara, raciocina comigo, igual eu acabei de falar, se você tem o 3600K, isso é claro, a gente tá falando lá do pessoal dos Estados Unidos, que aqui no Brasil é tudo doido. Aqui no Brasil é o seguinte, tá vendendo, eu tô mantendo o preço. E o pessoal é tudo doidão, tá? R$2.000, R$3.000 um 13600K, o pessoal tá lá dando dinheiro porque quer, e aí eles mantêm o preço mesmo, tá? Agora nos Estados Unidos você tinha 3600K de um lado, custando menos do que um 7700X, entregando mais performance. Aí tem o detalhe que ele ainda podia ser montado na plataforma 690, plataforma anterior, onde quem tinha o histórico de manter a plataforma a longo tempo foi a AMD, mas pô, não tem como manter uma plataforma se ela acabou de ser lançada, realmente, eu concordo, só que ela já foi lançada no DDR5, estamos falando do AM5, tá? Da AMD, onde com a AM5 houve a mudança de plataforma da AMD depois de pelo menos 5 anos, se não me engano, né? A AMD manteve ali o AM4, tendo uma gama maravilhosa de processadores que você pode usar nessa plataforma top que é o AM4. E durante o AM4, a AMD, porra, fez um show no mercado, sensacional, a revolução que ela proporcionou, tanto que eu hoje estou falando e gravando aqui com o meu processador da AMD, custo-benefício sensacional, não me arrependo em nada, e quem está falando é um cara que sempre comprou da Intel, mas volto a dizer, compre aquilo que vai estar melhor para você. Se você é um cara que ama Intel, apaixonado, beleza, compra Intel. Agora, eu não penso assim, eu penso na questão do custo-benefício, tá? Então não estou aqui vestindo bandeira de nenhuma empresa. Só que aí teve a M4 que foi excelente e a gente chegou no ponto em que a Intel veio com essa 13ª geração arregaçando em termos de desempenho. Aí você pega e fala, putz, mas espera aí, é porque a primeira geração aí, é o primeiro ano dessa nova geração do AM5, né? Ainda as coisas vão mudar. Só que aí que vem o problema. A AMD ela cumpriu o roadmap dela, a estrada que ela trilhou, ela prometeu e cumpriu. Falou, ó, vou aumentar tanto de desempenho do AM4 no Zen 1 para o Zen 2, tanto de desempenho do Zen 2 para o Zen 3. E ela tem cumprido, ela tem feito o que ela promete com certeza. Só que a Intel agora fez o seu roadmap e também prometeu algumas coisas que, se forem cumpridas, a AMD tá meio encrencada. Ou não, porque a Intel prometeu o seguinte, a gente vai investir uma grana bilionária para fabricar os nossos chips em um processo de litografia que, se não me engano, até 2025, não sei agora o ano, tá? Mas pelo menos nos próximos 5 anos, vamos pôr assim, no 5º ano, então nós estamos em 2023, vamos dizer que em 2028, eu estou elucubrando, não lembro de cabeça, tá? Mas digamos que em 2028 a Intel já está prometendo fabricar os seus processadores na litografia de 3 nanômetros. 3, só que a fabricação deles própria. Ou seja, o waffle Intel, o chip Intel, tudo Intel. Não precisando da TSMC. E isso, se a Intel cumprir, com o know-how que a gente vê que a Intel tem para conseguir extrair o máximo dos seus chips, mesmo com a litografia defasada frente à AMD, eu vejo um cenário meio nebuloso para a AMD se ela não apresentar uma resposta para isso. Só que, como ela já conseguiu apresentar uma resposta tendo essa parceria com a TSMC, eu torço para que eles consigam de fato ter essa resposta com relação à Intel, e eu torço para que a Intel também consiga cumprir esse roadmap deles e fazer uma fabricação própria com litografia ou escambau
mas sem dominar o mercado. Sabe por quê? No final das contas, o que importa pra gente é as duas se degladiando aí para ter uma tecnologia mais avançada e os preços caindo. O que não pode acontecer é que nem nos últimos meses aí saiu notícias de que haviam fabricantes segurando a fabricação de produtos para poder supervalorizar os seus produtos. É triste, mas é aquele negócio. No final das contas é tudo questão de lucro, né? Empresas estão aí para lucrar. E se eles veem que não está valendo a pena fabricar mais para baixar o seu preço, eu acho também que, infelizmente, é esse o jogo que eles vão jogar. Eles precisam de lucro para se manter vivo, né? Mas é aquele negócio. O alerta que eu tenho é esse. A gente vem de um retrospecto onde lá atrás a AMD não fazia frente. Aí a Intel nadou de braçada até a 7ª geração. Quando a AMD começou a parceria com a TSMC, ficou show de bola, começou a fabricar os Ryzen, a M4 sensacional, a plataforma top, que durou aí pelo menos 5 anos e ainda é viva com ótimos processadores. Recomendo se você quer um computador custo-benefício, taca ali um AMD aí que vai ser muito bom, ou os Xeons da vida, mas aí já é outro assunto, né? Só que agora veio a resposta da Intel e se ela cumprir esse roadmap, a AMD está enrolada. E torçamos para que também a TSMC não fale assim de uma hora para outra: AMD, tchau, não vou mais fabricar os seus chips. Eu realmente, galera, se vocês têm a resposta para isso aí, me fala, porque eu tô sendo sincero com vocês. Eu não sou nenhum especialista, nem nada, eu sou só um cara que gosta de compartilhar as minhas ideias aqui no YouTube, tá? E que mexo com informática há muito tempo. E se você sabe, me fala aqui embaixo. Olha, isso não vai acontecer com a AMD porque ela já tem um plano de contenção, ela não depende da TSMC para fabricar os seus chips, parará e tal. Se a TSMC parar de fabricar os seus chips hoje, ela consegue manter a litografia de 4, 5 nanômetros nos seus processadores, tranquilo, sem problema. Escreve aqui embaixo e me fala, porque eu realmente não sei. Eu tenho a impressão que essa codependência entre a AMD e a TSMC pode ainda ferrar ela bonito num futuro próximo, ou talvez ao longo prazo, né? Bom, se você gostou desse vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no meu canal e não se esquece de comentar. Gostou de alguma coisa, deixou de gostar? Fala aqui embaixo. Quer ver algum tema no meu canal? Deixa aqui nos comentários. Valeu, um abraço e até a próxima.